Muito boa tarde. Meu nome é JC Maloa e hoje nós vamos trazer aqui um programa que realmente vai mudar com a estrutura, vai mudar com a mentalidade da nossa nação, porque nós vamos tocar num aspecto que tem que ver realmente com a vida da igreja. Como é de praxe, nós temos convidado a si para se conectar a nós através da TMT, através da Star Times, através da TV Cap ou mesmo através das nossas redes sociais, no Facebook da Mega Televisão ou o Facebook do Reverendo JC Maloa, Rev JC Maloa ou a página JC Maloa. Você pode entrar aí e pode colocar os seus comentários durante o programa, as suas questões. Nós faremos questão de entrar na internet e verificar aquilo que são as suas opiniões e trazer aqui para o debate ao vivo. Hoje temos um tema, como eu disse, que tem que ver com a igreja. Iremos debater sobre se a igreja é ou não um serviço essencial. E para isso nós trazemos aqui dois homens de Deus, dois homens que estamos acostumados a vê-los a pelejar nas hostes celestiais, a pelejar no reino de Deus, para que aqueles que os escutam tenham acesso ao conhecimento bíblico e possam assim aprimorar o seu relacionamento com Deus. Eles vão se apresentar, mas são pessoas que vocês conhecem muito bem. Temos hoje conosco o apóstolo Mateus Mutola e também temos o pastor Fernando Chauk. Portanto, estão criados todos os condimentos para que você fique aí conectado a nós e não se afaste do seu ecrã. Pegue na sua Bíblia, pegue na sua caneta, no seu caderno, pois está começando o verbo. E como vamos falar sobre serviços essenciais, nós trazemos aqui uma introdução, uma pequena introdução. Vamos começar mesmo por ler aqui alguns artigos da nossa lei que irão nos ajudar na contextualização do programa. Nós vamos, a nossa Constituição, no seu artigo 87, no número 1 do artigo 87, ela traz esta concepção sobre atividades essenciais. Ela não coloca como serviços essenciais, mas coloca como atividades essenciais, dizendo o seguinte: número 1, os trabalhadores têm direito à greve, sendo o seu exercício regulado por lei. No número 2 diz: a lei limita o exercício do direito à greve nos serviços e atividades essenciais, no interesse das necessidades inadiáveis da sociedade e da segurança nacional. Portanto, aqui é levantada a questão de atividades essenciais ligada ao exercício à greve. Nem todo aquele que está nessas atividades essenciais pode decretar greve. E também no número 3, ela diz que é proibido o lockout dessas mesmas atividades. Quando vamos à questão das organizações econômicas, social, financeira e fiscal, o artigo 97 também traz outra vez esta questão de serviços ou necessidades essenciais. Em cima falei de atividades essenciais, mas no artigo 97 ela diz: a organização econômica e social a expressão necessidades essenciais volta à tona, dizendo que na satisfação das necessidades familiar, portanto, colocam também mais uma vez ênfase à questão da produção no setor familiar como uma necessidade essencial. Portanto, a Constituição da República, basicamente, ela olha a questão econômica, a questão da produção familiar como necessidades essenciais e também limita a greve naquilo que chamam de atividades essenciais. Para nós percebermos um pouco mais sobre isto, nós temos que entrar também para a Lei do Trabalho. E na Lei do Trabalho nós temos aqui, no artigo 1º, diz: a lei limita o exercício do direito à greve, sendo o seu exercício regulado por lei. No artigo 2º diz: a lei limita o exercício do direito à greve nos serviços e atividades essenciais, no interesse das necessidades inadiáveis da sociedade e da segurança nacional. No artigo 3º diz: a lei limita o exercício do direito à greve, sendo o seu exercício regulado por lei. No artigo 4º diz: a lei limita o exercício do direito à greve nos serviços e atividades essenciais, no interesse das necessidades inadiáveis da sociedade e da segurança nacional. No artigo 5º diz: a lei limita o exercício do direito à greve, sendo o seu exercício regulado por lei. No artigo 6º diz: a lei limita o exercício do direito à greve nos serviços e atividades essenciais, no interesse das necessidades inadiáveis da sociedade e da segurança nacional. No artigo 7º diz: a lei limita o exercício do direito à greve, sendo o seu exercício regulado por lei. No artigo 8º diz: a lei limita o exercício do direito à greve, sendo o seu exercício regulado por lei. No artigo 9º diz: a lei limita o exercício do direito à greve, sendo o seu exercício regulado por lei. No artigo 10º diz: a lei
da sociedade, nomeadamente serviços médicos, hospitalares e medicamentosos. B, abastecimento de água, energia e combustíveis. C, correios de telecomunicações. D, serviços funerários. E, carga e descarga de animais e gêneros alimentares deterioráveis. F, controle do espaço aéreo e meteorológico. G, bombeiros. H, serviços de salubridade. I, segurança privada. Nós podemos ver aqui, notoriamente, que não faz menção à questão da igreja ou qualquer coisa que tem que ver com confissões religiosas. No entanto, voltando para a Constituição, nos seus números 1, 2, 3 e 4 do artigo 12, ela fala da questão do Estado laico, e ela diz no seu artigo 1, a República de Moçambique é um Estado laico. No versículo 2, ela diz que, no número 2, perdão, estou com versículos, é Bíblia, no número 2 diz: a laicidade assenta na separação entre o Estado e confissões religiosas. No número 3, ela diz que as confissões religiosas são livres na sua organização e no exercício das suas funções de culto e devem conformar-se com as leis do Estado. E o número 4 diz que o Estado reconhece e valoriza as atividades das confissões religiosas, visando promover social. Eu achei isto aqui muito interessante, este número 4, achei muito interessante porque também traz aqui a questão do desenvolvimento econômico e social como vetor religiosas e valorizadas pelo Estado. Portanto, o Estado reconhece que a tolerância, a paz, o reforço da unidade nacional, o bem-estar espiritual e material, estamos a falar de financeiro aqui dos cidadãos, e o desenvolvimento econômico e social estão ligadas às confissões religiosas. No entanto, quando olhamos para a lei do trabalho e vamos para aquilo que são os serviços essenciais, me parece que o artigo 12 não coaduna com a lei do trabalho, porque não coloca a igreja, embora haja um reconhecimento no seu artigo 12, mas depois lá não temos confissões religiosas como atividades ou necessidades essenciais, atividades essenciais, necessidades essenciais, ou como nós chamamos, serviços essenciais. Eu gostaria de aos meus convidados ler um pouco do que eu pude verificar na lei brasileira, que nos traz aqui a questão de serviços essenciais, uma definição que vai nos ajudar um bocadinho também a contextualizar e provavelmente a nos dar assim um pouco de balizas para aquilo que vai ser a nossa discussão. Ela diz assim, eu já vou aqui rapidamente, encontrei, ela diz assim: serviço essencial, como definido no Brasil, através da lei, são serviços ou atividades essenciais indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim entendidas as que não atendidas ficam obrigados a garantir a sua prestação. Não observada tal exigência, cabe ao poder público assegurar a prestação dos serviços indispensáveis. Talvez para ser um pouco da realidade, porque nós vamos fazer não só um debate à volta do contexto moçambicano, mas vamos pegar outros contextos. Achei esta definição um pouco interessante, porque ela nos remete aqui a princípios que têm que ver com o básico que tem que ser provido ou pelo Estado ou mesmo através desses serviços essenciais e que não podem em nenhum momento serem cortados.
e porque nós estamos mesmo no estado de emergência, eu vou começar assim o programa O Verbo, cumprimentando aqui os meus convidados. Vou começar daquele que é o nosso residente, pastor Shauk. Muito boa tarde. Boa tarde e agradecer esta oportunidade. Penso que temos saúde a todos que nos acompanham através dos canais e também das redes sociais, e estou muito feliz em estar aqui esta noite, esta tarde, para conversarmos em torno de um tema que é do domínio público. Hoje em dia está-se a falar muito sobre a igreja, o estado de emergência e o posicionamento do Estado moçambicano em relação às igrejas. Então penso que vamos estar a conversar sobre um tema que é do interesse de todos nós. E obrigado por estar aqui, pelo convite, né? Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar neste programa. Obrigado. Maravilha. Apóstolo Mutola, primeira vez aqui na casa. O Apóstolo Mutola, aquele escritor, coach, dentre várias outras atividades, ele trabalha com liderança e doutorado nessa área também. Seja bem-vindo ao programa O Verbo, e esperamos que esta seja a primeira de muitas das suas aparições por aqui. Com certeza, muito boa tarde para si, Maloa, e também todos que acompanham em casa, de diversos meios de comunicação, também como redes sociais. Eu acredito que vamos ter uma conversa muito interessante. Como dizia aqui o pastor ao meu lado aqui, que na verdade eu chamo de meu mano, o pastor Fernando. É um assunto que está a apoquentar o coração de muitas pessoas aqui em Moçambique e não só, em especial da liderança eclesiástica, essa questão de supostamente o corpo de Cristo, a igreja, não ser tomada como um serviço, como já aqui dizia, ou atividade, como dizia, essencial. Então eu penso que vai valer a pena a gente conversar um pouco em torno deste assunto, e também que Deus nos possa dar a graça necessária. Obrigado. Já agora, afinal de contas, a igreja é ou não um serviço essencial? Obviamente, como líder eclesiástico, eu vou dizer que sim. Todavia, eu penso que é preciso que a gente possa redefinir aquilo que é igreja, porque se calhar há uma má percepção ou um entendimento incorreto daquilo que é a própria igreja. Penso do ponto de vista da nossa liderança política e governamental, mas também, se calhar, nós como cristãos também temos que fazer uma síntese ou uma reavaliação daquilo que é a igreja. Muitas das vezes nós tomamos a igreja como uma instituição religiosa, e como costuma aqui dizer o meu mano pastor Fernando, olhamos também como se fosse um edifício, um lugar físico, um lugar de culto, onde a gente vai cultuar. Então olhamos para aquele lugar como se fosse a própria igreja. Não, há uma coisa muito interessante nós temos que observar. A primeira Bíblia junta assim foi terminada ou juntada ou feita em 1520, salvo erro. E é impressionante notar que quando esta primeira Bíblia compilada foi juntada, a palavra igreja não existia, assim como nós conhecemos agora. E depois, ao surgir de diversas interpretações, traduções, então a palavra igreja foi acrescentada, colocada assim como nós conhecemos agora. Mas fica a questão, se a palavra igreja não havia, então que termo que se usava? Usava-se o termo agremiação ou assembleia, que na verdade era um termo político governamental, municipal em particular, que já nos remete ao fato de quando Jesus disse assim sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, ele usou o mesmo termo, não é, que em grego é eclésia, que no ponto de vista de Jesus Cristo usou o termo como os romanos usavam, que eles tomaram emprestado dos gregos, foram os gregos que criaram este termo, se assim poder dizer, e foram também os primeiros que vieram com a ideia da democrata, que é a democracia ou a política, ou assim como nós conhecemos hoje. Então, no ponto de vista, no meu entender, de Jesus Cristo e também do Espírito Santo, a igreja não é
Então nós temos, não é um lugar físico e também não é uma instituição religiosa. Então temos que redefinir ou tentar perceber do ponto de vista do Senhor Jesus e também do Espírito Santo que é a igreja. Não. Aí, para tal, temos que redefinir este termo eclesia, que ele, em primeiro lugar, significa governo. Percebe? Um governo. Quer dizer, é por isso que falamos de Jesus como rei soberano, não é? Na linguagem da democracia, digamos presidente, ok? Presidente do chefe de Estado. Então, ele é um rei, que não é um líder soberano, que tem um governo, percebe? Que tem um reino, um Estado, ok? E talvez por isso a liderança política no tempo de Jesus ficou assim, vamos lá, apática com a presença de Cristo. Acho que é mesmo por causa disso. Com certeza. Lembra-se quando nasce Jesus, houve aquela situação de, apenas foi Herodes, não é? Quando teve a notícia, ele mandou assassinar crianças, queria eliminar Jesus. Por quê? Aí, quer dizer, isso leva a um pensamento interessante. É que num Estado, num governo, numa monarquia, não pode haver dois reis em simultâneo. Então, se Herodes era um rei e nasceu um outro rei, ele tinha que saber quem é esse rei que nasceu, não é? E tem que ser eliminado. E aí surge um outro pensamento interessante, diferente de um estadista, de um líder, um estadista num Estado democrático de direito. O estadista é eleito, o rei nasce rei, não é? Então, estamos aqui a ver uma questão de governo. Depois tem uma questão também da Assembleia Municipal, que tem o papel de legislar. Muito importante isso aqui, porque este termo eclesia era usado mais para haviam pessoas que rodeavam o imperador na altura. Assembleia da República. Exatamente. A gente sabe isso hoje. E ligado também aos três poderes, que é o poder de legislador, neste caso a eclesia. E sendo o terceiro lugar, é uma expressão do reino de Deus, é uma expressão meio pelo qual Deus se manifesta, se expressa, manifestando de forma ativa os seus pensamentos, ideais, pela execução, a prática dos seus fiéis. E, em último lugar, somos nós, representa pessoas, porque o imperador, eclesia, era o termo denominado a pessoas que rodeavam ao imperador. Está a perceber? Então, refere-se a pessoas. Então, eu penso que daqui temos que perceber, olhando para a igreja, primeiro como um governo, segundo como uma Assembleia Municipal, olhando para a igreja como pessoas, e vamos fazer perceber se é ou não essencial. Como dizia no início, obviamente que a igreja é essencial, é um serviço essencial, porque vamos olhar para o nosso país e não só o papel que a igreja tem desempenhado na transformação de indivíduos, de pessoas. Isto é totalmente indispensável, é notório, mesmo aqui no nosso país, a igreja acaba complementando o Estado naquilo que é a construção de um país, na medida que construímos o cidadão desse país. Então não temos como. Mas disse aqui que a igreja falou de legislar. Como é que a igreja iria legislar? É muito simples. Nós estamos a lidar com dois mundos, percebendo que o mundo, temos o mundo espiritual e temos também o mundo físico. Então, nós legislamos quando vamos o que chamamos de lugar, como o pastor diz, lugar do culto, não é? Eu gosto desse termo. Lugar do culto. É como se fôssemos Assembleia da República. Assembleia. Exatamente. Então, o ministro do dia, ou o pai da casa, o ministro do dia, é como se fosse o presidente ou a presidente da Assembleia. Exatamente. E os fiéis presentes naquele culto são os deputados. São os deputados. Exatamente. Então, o que nós fazemos quando aprendemos a palavra, temos que buscar princípios, saímos para executá-los. Isto é muito importante. É um lado. Por outro lado, lembra-se quando Israel está no Egito, depois Deus manda sair para a terra prometida e tudo mais, haviam cerca de 6 a 7 nações que habitavam naquela terra prometida e que Israel tinha a função de expulsá-los para poder então tomar posse da terra. Não, aqueles 6, 7 nações representam, na verdade, os 7 montes de influência, que são 7 montes, que são lugares ou serviços, assim puder dizer, que transformam, influenciam, causam uma transformação social e, por consequente, de uma nação inteira. Com que faz perceber que existem 7 montes de influência neste país, e então
Então, as pessoas que são igreja, que servem a Deus, devem fazer parte. Cada um com sua inclinação natural. É por isso que quando que falava aqui da questão de irmos ao lado do culto, Sim. o papel principal do homem de Deus, do pai da casa, ou do ministro da casa, é ajudar os fiéis a descobrir o seu ministério pessoal. E atendendo, considerando que ministério não se resume só ao falar em línguas, ao pregar. Aqui chamamos de coisa espiritual, não. Que igualmente, por exemplo, um dos 7 planos do 7 modos de influência é a política. A política faz parte. Então, há pessoas que têm este chamado. Eu posso ter chamado para pregar a palavra de Deus, estar parte de um dos montes que é a igreja ou religião, mas uma outra pessoa pode ter um chamado para a política. Então, o homem da casa tem que ajudar as pessoas a despertar cada um para a sua inclinação, o chamado, que seja dentro desses 7 montes de influência. Então, temos que ter pessoas de Deus no governo, na política, por exemplo, no parlamento, por exemplo, e que vão para lá percebendo que ir ao parlamento não é uma questão de sobrevivência pessoal e do meu bolso, não. É uma questão de trazer princípios do reino para a legislação cada aqui da terra. Porque, ora, vejamos, diz a palavra de Deus que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que o seu reino, no seu governo, estará por cima dos montes. Quer dizer, o Monte Sião estará por cima dos montes aqui da terra. Como é que o Monte Sião vai estar por cima da terra? Como é que Jesus, por exemplo, vai governar em Moçambique? Ele não vai descer sozinho, começar a reinar, quer dizer, soprar as pessoas e tudo mais. Ele não vai enviar anjos, não. Ele governa por seu intermédio, Malua. Ele governa por intermédio do pastor Fernando, aquilo que ele faz. Ele governa por meu intermédio. Ele só pode governar pelo intermédio dos seus representantes legais. Deixa-me ver se percebi uma coisa aqui. O cristão, quando sai para orar, para pregar a palavra, quando ele sai para evangelizar ou para mostrar os princípios de Deus à nação, é neste momento que ele está legislando, é isso? É um aspecto. Sim. O outro aspecto é exatamente ir à política, fazer parte do grupo dos legisladores, fazer parte dos 3 poderes, o judicial, não é, o legislativo, e o outro é o executivo. Temos que ter pessoas de Deus lá. Por quê? Porque, pensa assim comigo, Mr. Rev. Temos que ter homens de Deus nos 3 polos de poder. Exatamente. Ok. Porque veja só, eu vou dar um exemplo muito simples. Não sei se lembram-se, Moçambique, 2000, pastor para me ajudar, acho que em 2000, penso que foi 14, salviero, mas penso que foi 18 de dezembro que o Parlamento ratificou a questão do aborto, não é? O aborto sim, quer dizer, o aborto induzido, não a questão de perigo. E aquela questão do aborto, para quem lembra, se prestar um pouco a mente, começou, penso que há uns 10 anos atrás. Aquilo foi uma muito coisa... em banho-maria, ia não vinha. Exatamente. E lembra-se quando houve uma aceitação não positiva da sociedade e também das igrejas, o governo apareceu a dizer assim: o assunto está esquecido, já passou, vamos trabalhar, mas já esqueceu, o assunto está enterrado. Naquela altura, um amigo que era deputado municipal disse-me claramente que o assunto não estava esquecido. Como não houve uma resposta positiva da população, eu lembro que até houve uma tentativa de pastores a fazer um abaixo-assinado, porque gerou lista de assinaturas e tudo mais. Mas ele me disse coisa: estão a trabalhar underground. Como viram que a população logo houve essa não aceitação positiva, então foram trabalhando underground. E anos mais tarde, de facto, foi ratificado. Porque há coisas que a gente faz no nosso lugar de oração, que é a atividade espiritual muito bem, mas depois tem que haver ação, temos que ir para lá. No parlamento não vão orar, querer saber se a gente legaliza 1, 2, 3, não. São pessoas que conhecem princípios de Deus, que devem lá constar, que no meio daqueles debates das leis, aprovações, não e tudo mais, eles vão estar a votar a favor ou contra, quando as leis propostas, não é? Estão de acordo, primeiramente, mais importante, com princípios de Deus enaltecidos na sua palavra, e segundo, que favorecem a humanidade.
É nesse sentido. Agora, se nós estamos lá no Parlamento, nós estamos orando em casa e tudo mais, não é? E depois vamos lá, por exemplo, agora ao Moçambique, se for notar, eu investiguei isto aqui, acho que há uns 4 anos atrás, a questão do homossexualismo, não. Tem 3 pontos. Tem um verde, tem o vermelho, depois tem um que está no meio. Moçambique havia negado, depois acho que houve situações que, talvez questões de políticos e tudo mais, ficou no meio, tipo, estamos ainda a pensar. Certo. Não, esta situação, mesma coisa pode vir a acontecer. Se não tivermos pessoas de Deus no Parlamento, lá onde a legislação é feita, não é? Pode-se aprovar. E estaremos em casa a murmurar, Deus não responde a orações, não. Quando a gente ora, Senhor, abençoa Moçambique, Senhor, queremos ter um país, por exemplo, não ao aborto e tudo mais, como é que Deus responde? Boa questão, Rev. Deus, quando a gente ora, Deus responde e vem pessoas. Ele vai tocar o pastor Fernando. Pastor Fernando, tu tens que ir à política, não é? Ele tem que estar lá para quando já dizer, levantar a mão e dizer não. Agora, se o pastor Fernando está numa igreja, como a gente conhece, como a gente tem dito, e o seu líder não percebe esta coisa, percebe? A dizer, Fernando, política é para ladrões, está a fazer o quê, o Ana Fernando, para desconverter-se, tá a perceber? E ele, porque ama tanta Deus, fica cheio de medo. E quando aquela voz de Deus fala com ele pela política, ele repreende, suca Satã. Pastor, é um serviço essencial à igreja. Eu penso que o pastor Motola trouxe-nos uma explicação muito relevante. Primeiro, entender a igreja. Até porque nesta questão, deixa-me só aqui acrescentar-lhe um dado que pode lhe ajudar, é que a nossa lei fala de confissões religiosas. Sim. Primeiro, mas nós estamos a falar de igreja, e já apanhamos aqui um pouco da definição de igreja, mas vamos lá. Primeiro, quando nós olhamos para a igreja, não haveria necessidade desta discussão se a igreja tem um papel, ou seja, essencial, fundamental dentro de uma sociedade ou não, se ela estivesse realmente a exercer o seu papel. Jesus, quando fala da igreja, quando ele se dirige para a igreja, os momentos que nós podemos registrar, principalmente no livro de Mateus, há momentos que ele fala para líderes das confissões religiosas. Sim. E há momentos que ele fala para a igreja. Que é o governo que ele tinha. Tinha 12 conhecidos, mas o número era mais do que 12. Sim. Quando estamos a falar dos seus discípulos. Sim. E a abordagem de Jesus era que eles se tornassem. Jesus não deixou, em termos de legado, nenhum templo, nenhuma casa de oração. Porque o projeto era que eles se tornassem. E que eles pudessem também fazer. Ele disse, vinde e eu vos farei pescadores de homens. E também ele diz, idem e fazei discípulos. Então, primeiro tem que entender que a igreja como organismo, ela não está presa, não está limitada ao lugar do culto. Ela é mais perigosa ainda quando ela não está até nos lugares do cultos. Justamente porque, como membros do corpo de Cristo, a cabeça, quando funciona, ela é que comanda toda a estrutura. Não há nenhuma mão que vai negar fazer o que a cabeça mandar fazer. Já pensou a mão dizer, eu não quero pegar na cabeça porque tem caspa? A cabeça é que manda. Jesus Cristo é o Senhor. E o organismo, é isto que a Moçambique precisa agora entender, é que a igreja como organismo, ela tem um rei, que é Jesus Cristo. Ela não está presa ao lugar onde se encontra para cultuar. Ela se torna uma força viva na medida em que ela reverencia o seu rei.
Ela está debaixo de um reino. Então Jesus ele disse que vós sois o sal da terra. A força que o sal tem para trazer o sabor não é parado por nada, nem por ninguém. Jesus disse também que vós sois a luz. E diz assim, brilha a vossa luz. A igreja agora precisa de se manifestar. O organismo precisa se manifestar. Pastor Choco, a igreja precisa de se manifestar, o organismo precisa de se manifestar. Vamos fazer um freezing aí. Sim. Vamos a um pequeno intervalo. Ok? Caro telespectador, o pastor Choco está levando este debate a águas muito profundas. Por isso, nós vamos tirar um pequenino intervalo. Fique aí conosco e continue acompanhando-nos. Até já. Mega TV. Voltamos. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co. Olá, gosta de música? Sobretudo música antiga. Temos um encontro marcado todos os domingos, pontualmente às 17. Eu, Manuel Matzinho, estarei aqui a trazer-vos grandes momentos de nostalgia. E tirar-vos sentir uma coleção tão grande. Portanto, fique ligado ao programa Caixa do Tempo, aqui na Mega TV. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Olá, seja bem-vindo à Mega TV. Eu sou Nelson Singa, apresentador do programa Business Insight. Todos os sábados, a partir das 19 horas até as 20, passamos na sua casa para apresentar o programa Business Insight, onde nós falamos de negócio, empreendedorismo, finanças e liderança. Esteja ligado ao nosso programa através do canal TV Cabo Posição 13 e também das nossas plataformas digitais YouTube, Instagram e Facebook. Até lá! Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. A cada final da tarde, no programa Ponto a Ponto, nós discutimos de forma clara, objetiva e direta e, acima de tudo, construtiva sobre os temas que refletem a nossa sociedade. É um projeto que vai beneficiar e, acima de tudo, trazer informação credível e muito recente. Isso não se vende a terra. Do ponto de vista do ordenamento territorial. É o titular daquele espaço. Comigo, Nelson Stoy, segundas, quartas e sextas-feiras, aqui na Mega TV, quando consigo, como meu convidado especial. Até já!
Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo, e hoje estamos aqui a questionar se a igreja é ou não um serviço essencial. Antes de termos saído para o intervalo, o pastor Shaul que estava aqui dando uma explanação à volta desta questão, e ele colocava duas vertentes. Ele dizia que Jesus Cristo, ao dirigir-se, ele falava com dois grupos de pessoas. Uma, que era o grupo dos fariseus, doutores da lei, religiosos, mas depois ele voltava-se e tinha um particular com os seus discípulos, que não eram somente os 12, mas os outros também que lhes acompanhavam. E parece que para o próprio Jesus Cristo, aquele a quem nós veneramos, havia uma distinção entre estes dois grupos. Vamos acompanhar a continuidade do seu fio de pensamento. Pastor. Portanto, como dizia, a igreja como o corpo de Cristo, ela não pode ser inviabilizada porque os lugares de culto estão fechados. Jesus, quando ele disse que eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer, ele sabia que vão surgir governos na terra anti-Deus, que não respeitam a Deus, que não reconhecem a presença da igreja dentro do seu governo. Como falou o Dr. Mutola, quando nós estamos a estudar angiologia, nós vamos perceber alguma coisa ligado a espíritos, que é chamado de principados e potestades. Certo. Quando você fala de principados e potestades, está a falar de governos, está a falar de espíritos que influenciam os governos. Agora, existem potestades e principados malignos, existem principados e potestades que não são malignos. Existem principados e potestades que o apóstolo Paulo fala referindo-se a demônios nos lugares celestiais. Mas se for a olhar a questão de potestades e principados nos lugares celestiais, é onde o apóstolo Paulo vem dizer que vós fostes abençoados com toda sorte de bênção, e a localização onde encontra esses abençoados é justamente onde há governos. Que é nos lugares celestiais. Então a igreja, o corpo de Cristo, ela não precisa agora chorar. Nós não podemos pedir favores para o governo abrir ou permitir que nós cultuemos ou não. Nós vamos inviabilizar as forças das trevas quando começarmos a nos manifestar e entender quem somos nós como igreja, estando naquele lugar que construímos ou não. Era necessário que o governo inteligente, espiritualmente alerta, percebesse o papel da igreja dentro do seu país. Qual foi o momento que nós vivemos em Moçambique de paz desde 1975 até 2020? Porque as forças malignas que influenciam, estou a falar de potestades e principados, elas têm acesso às forças governamentais, que são potestades e principados. Elas têm acesso. Se olhar para o livro de Daniel, quando ora, os céus tiveram que agir. Há um anjo alocado para cada nação. Olha, quando estamos a falar de angiologias, tem vários tipos de anjos. Mas cada nação tem anjo para proteger, anjo para executar a prosperidade. Até porque João, quando escreve as suas cartas de Apocalipse, ele vai dizendo o anjo da igreja está no lugar X, no lugar Y. Jesus escreve, o Espírito Santo subscreve essas cartas todas. Sim. Então o que eu quero dizer é que não havia necessidade para o nosso país, em pleno 2020, termos que falar para o presidente da República, por favor, se quiser não abra, a igreja vai continuar a fazer estragos espirituais. Nós precisamos preparar a igreja, que é o corpo de Cristo, para reconhecer o senhorio de Cristo. E permitir com que Cristo seja Senhor da igreja. Porque, meus irmãos, os lugares de cultos, há uns meses atrás, nós estávamos a discutir que o grande problema que Moçambique tem é a idolatria, por exemplo. Nós agora temos que nos preocupar como igreja em destronar homens nos lugares dos cultos.
e permitir o senhorio de Cristo. Se eu estou a causar impacto na minha sociedade, eu não preciso que o governo me faça favor para eu orar. Não, nós não pedimos favores para orar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Agora, é extremamente perigoso para uma nação que não reconhece o papel da igreja nessa nação. E o caminho para o diálogo ou para o reconhecimento do papel da igreja, obviamente que teremos que ir para os lugares dos cultos, que são as instituições religiosas. Certo. Me parece, pelo que eu vejo, que a interpretação da laicidade em Moçambique não tem nada a ver com a laicidade que é invocada na Constituição. Por quê? Se eu vou colocar um país em estado de emergência e vou abrir serviços essenciais, você vai dizer que o lugar do culto não é essencial, por quê? Todos os domingos, quem é que leva carro para ir carregar pessoas para ir para a igreja? As pessoas vão porque reconhecem que ali vão alimentar a sua espiritualidade. Claro. Então tinha que haver aqui um senso de zelo, de reconhecimento, de que, olha, estas instituições religiosas estão realmente a impactar as sociedades, mas o nosso governo não faz isso. É por isso mesmo que eu até chamei isso de uma contrariedade, não é? Incoerência, porque a Constituição, ela, no número 4 do artigo 12, ela diz que o Estado reconhece e valoriza as atividades das confissões religiosas visando promover um clima de unidade nacional, bem-estar espiritual. Agora, há um interesse por detrás da parte B deste artigo. Esse não é o interesse consultado à igreja, para saber o papel da igreja. Esse é um interesse do governo. O governo quer que se construa uma sociedade, um país, unidade nacional. Ele invoca a unidade nacional, ele invoca o desenvolvimento econômico, social, enfim. Paz, bem-estar espiritual, etc. Essa paz, esse bem-estar, se você olhar para o que invoca esta lei, percebe que o interesse do governo está ali. Mas isso aí é uma moeda que não deve ser apresentado as duas faces. Essa parte de unidade nacional, do desenvolvimento socioeconômico, isso aí interessa a quem? Isso aí interessa a todos nós. Mas o governo invoca isso porque é isso que o governo quer ver. Para que o meu governo seja próspero, é preciso que haja paz. Mas agora não há paz. Entre o escrito e a ação que faz com que o que está escrito se emane em ações tangíveis, nós não encontramos esta... Então, nós temos que perceber que a igreja como organismo, ela precisa se manifestar. Ela precisa influenciar. Nós temos homens que estão no parlamento, que estão na presidência, que não se manifestam como igreja. Cristãos, que não nos representam como igreja. Mas durante o período... Bom, eu vou ousar dizer que temos, porque durante o período da campanha entram nas instituições religiosas, simpatizam-se com os líderes religiosos, mas nos envergonham porque nunca ouvi o discurso do presidente da República abrir a boca, ainda que no contexto ecumênico, dizer que Deus... Será que o presidente tem um assessor para esta área? Alguém que está dizendo... Então, se existe lá no governo indivíduos cristãos, eles nos envergonham, não estão a exercer aquilo que Jesus falou quando diz que vós sois o sal, e quando diz que vós sois a luz, e quando ele diz idem e fazer discípulos, até quando ele diz idem e pregar o evangelho. Então, para encerrar este meu pensamento, esta pergunta está-se a levantar hoje, se a igreja é um serviço essencial ou não, justamente porque nos sentimos lesionados como instituições religiosas
pelo fato de termos um estado de emergência Ok. que ignora a existência das instituições religiosas. Olha, o Chapa funciona, Ok. o Bodle Store funciona, se você fechar hoje a 2M, o povo levanta, vai fazer manifestação. É aí onde eu queria chegar. O Parlamento? O Parlamento E não observam aquelas regras de distanciamento. Isso não consegue ver. pura hipocrisia. Pensar que o Parlamento pode abrir para irem legislar e não pode abrir o lugar do culto para as pessoas irem dobrar o joelho e ainda orar por esta nação. Certo. Então eu penso que não havia necessidade de fazermos essa pergunta. As igrejas nem deviam estar fechadas. Ok. Se nós cavarmos um pouco as instituições religiosas, se cavarmos um pouco a Constituição e olharmos para o estado de emergência, Certo. se fica vedado todos os serviços essenciais, que não haveria os serviços essenciais, aí nós iríamos entender que não há necessidade que os lugares dos cultos estejam também fechados. Isto é, se estivéssemos em lockdown. Em lockdown. completamente- Não havendo lockdown, o Exato. lugar do culto tem que estar aberto. Temos crentes, temos a nossa, Dúvida. mas nós não tentamos a Deus. Onde alguém vai ajoelhar e pedir ao Senhor. Esse é o único lugar para fechar. Não, isso é seríssimo, não é? Isso é seríssimo. É um Estamos aqui lugar. a falar de assuntos por profundos. isso que os demônios estão a fazer e desfazer, porque não há um reconhecimento do papel deste organismo. Ora, vejamos, desde 1975 até 2020, quando é que nós gozamos de uma paz efetiva, sem ameaças? Não, nunca. Quantas vezes você come camarão na sua casa? Nunca. Nós não aproveitamos nossos Não, o recursos. camarão. Não, Quantas não foi. vezes nós sentados aqui comemos camarão que está aqui à nossa costa, mas os chineses vêm carregar Camarão, toneladas de camarão, toneladas de tudo, e para madeira. nós No chão, cheio de madeira. agora eu queria só dizer mesmo da influência dos principados. Eu só queria dizer, biblicamente falando, que está errado a posição do nosso governo em fechar os lugares dos cultos. É uma decisão que reflete realmente que nós estamos num país que Deus tem que levantar a igreja. Por isso que eu disse que a igreja precisa se manifestar. Certo. Tem que levantar homens e mulheres de Deus. Mas estamos a falar de homens. Bom, pastor, até porque fez menção aqui, eu anotei, disse destruir homens em lugares de culto e colocar Cristo. Destronar os Eu gostei homens. muito dessa expressão aí. Remover os O que quer dizer altares, com porque isso? o outro problema que nós temos é que os lugares dos cultos, estou a falar no contexto geral, Certo. não estou a falar especificamente, Sim. mas a maioria dos lugares dos cultos pertence mais aos homens do que ao Cristo propriamente dito. Ok. Então, nós temos que começar a perceber o verdadeiro sentido da igreja. É por isso que eu disse, Cristo falava para as instituições, os líderes das instituições religiosas, mas também falava para a sua igreja. E o que ele exige da sua igreja é que ela se torne. Isso ele exige da sua igreja. E chama a atenção também aos líderes das instituições religiosas. Ok. Que Cristo seja glorificado dentro das instituições religiosas e que as instituições religiosas sirvam de plataforma para influenciar o verdadeiro sentido do cristianismo na nossa nação, e que os homens que estão infiltrados na montanha da governação,
que é montanha política. Parem de nos envergonhar. Que não abram mais a boca para dizer que são cristãos quando não estão-se a manifestar. Não lhes ouvimos nem no Parlamento a representar Cristo no Parlamento. Não lhes ouvimos na presidência a representar Cristo na presidência. Não lhes ouvimos, olha, a questão das leis, quando estamos a falar de legislar, essa lei do aborto. Esse de aborto foi uma vergonha, mas eu queria vir na lei sobre homossexualismo. Essa está pendente, ainda não passou. Sim, ainda não passou, mas é o nosso país. Está a haver um lobby muito forte para que passe. Sim, é o nosso país que permite, por exemplo. Já vieram aqui até organizações das Nações Unidas como, fazer com que essa lei passe. Como Lambda, para vir promover de uma forma subtil, porque essas forças estranhas espirituais, nós como igreja já detectamos espiritualmente, tínhamos que começar a trazer, a implementar, olha, isto aqui vai perigar o nosso país. A Lambda é um perigo porque ele entrou aqui no nosso país para financiar a igualdade dos direitos, mas na verdade não é igualdade dos direitos, era para promover e normalizar essa coisa de homossexualismo. Então há muitas leis que são aprovadas aqui, que são principados e potestades, que não são ideias nossas deste país. São ideias de principados e potestades que vêm para saquear este país. Então é preciso que os homens de Deus, quando digo homens de Deus, não estou a falar de pastores, estou a falar da igreja. Um cristão morto, que Cristo vive através dessa pessoa, estar ali no governo, no parlamento e etc. A nossa Constituição, esta Constituição que não permite com que pessoas como a igreja possam levantar e dizer não. Quando dizem que somos um Estado laico, só somos laicos para não pregar o evangelho. Mas nós não somos laicos para irem ajoelhar aos deuses, para irem fazer o pacha, para consagrar a infraestrutura aos deuses estranhos. Aí já não somos laicos. Então alguma coisa está errado em Moçambique. Lá nas árvores, despejar bebidas e despejar bebida aos espíritos. Aos antepassados. Nós somos um Estado laico que nos hospitais e em lugares não se permite, por exemplo, que haja associações de crentes e religiosos. Cria uma dificuldade para as organizações cristocêntricas se manifestarem. Esta coisa de pessoas desmaiarem nas escolas e por diante. O Estado foi chamar curandeiros para ir foram chamar a Metramo. Mas não vão chamar. Sempre que invocam a igreja, eles vão ridicularizar a igreja. Certo. Então, Sua Excelência, Presidente da República, o Diretor Nacional dos Assuntos Religiosos, Ministro da Justiça e etc., Constituições e etc., com religião, eles precisam. Nós não podíamos aceitar não ter homens de Deus até nos assuntos religiosos, um bando de indivíduos para impedir, inviabilizar qualquer ideia que se levanta em nome de Deus. Certo. Esse país está mesmo minado. Precisamos que a igreja se manifeste. Certo. E não precisa de voltar para o lugar do culto para se manifestar. Precisamos de começar a nos manifestar agora ou nunca. Até porque a igreja são indivíduos, não são aquelas paredes. Nós continuamos pregando e falando sobre Deus. A igreja continua se levantando, fazendo jejuns, a igreja continua levando aquilo que é a grande comissão do Senhor Jesus. Mas, apóstolo, não será porque eu quero acreditar que provavelmente o nosso governo não esteja a ver a igreja como um role model. Foram vários escândalos que se viu, que provavelmente eles olham para a igreja e dizem, não valorizam, eles não conseguem observar qual é a essência da igreja. Uma das críticas, por exemplo, que se tem muito levantado à volta da igreja é que os pastores são muito greedy, ambiciosos, e quando se colocam, por exemplo, falando sobre esta questão de ajuntamento da igreja,
o que vem à tona é que eles estão se ressentindo dos dízimos e das ofertas. Não será, ou melhor dizendo, de quem é a culpa? Bom, eu acho que vou fazer uma ponte com a intervenção do pastor Fernando aqui e vou olhar para 3 polos. Primeiro, é preciso perceber que aquilo que eu falava antes, nós temos que perceber o que é a igreja. Isso é fundamental. Certo. Isso é fundamental. 2, é preciso perceber que quando, independentemente do que acontece na igreja, Sim. não é razão, desculpa, ou motivação para inviabilizá-la. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Fala-se tanto do combate à corrupção. Por acaso o governo já fechou para bloqueios porque tem lá elementos corruptos? Eu penso que não. Jamais para isso. Das tripas coração, não, pastor. Tivemos a situação dos aeroportos, não vou falar aqui, temos o aeroporto e INSS, várias situações. Temos a questão das dívidas ocultas. Mas não se fechou. Exatamente. Eles vão fazendo enquanto vão fazendo. A analogia foi como uma luva. Sim, enquanto vão fazendo trabalho interno, que é culpabilizar ou responsabilizar as pessoas, vão trocando a liderança e tudo mais, nós vamos tendo fé naquela instituição. Eu penso que a mesma situação tem que acontecer relativamente à igreja, independente do que aconteça lá dentro, que chame a atenção. Temos o Ministério que trabalha nesse assunto, não é? Que chame a atenção, mas não é necessariamente bloquear ou inviabilizar. Eu penso que isso não é a resposta. Eu nunca ouvi, eu não imagino quanta gente, por exemplo, perde a vida nos hospitais que é em Moçambique, mas os médicos não são expulsos, não são detidos, os médicos, quer dizer, são encorajados, incentivados a continuar a prestar os seus serviços e procurar a melhorar cada vez mais. Eu penso que a igreja merece também essa chance, essa oportunidade, não é? E por outro lado, eu acredito que o corpo, a igreja precisa trabalhar dentro de si. Eu penso que Moçambique nunca recebeu o evangelho do reino como tal. Recebemos a religião. Isso é profundo. Isso é muito profundo. Tem que ser dito bem alto. Exatamente. Os nossos líderes, os anciãos que receberam esse evangelho cá em Moçambique, sim, infelizmente são pessoas que tem dois lados. Um lado sim, recebeu o evangelho que veio de fora, e quando chegou cá o evangelho na era colonial, a ideia não era necessariamente trazer a luz, empoderar, capacitar. Era convencer o negro, o africano, o moçambicano a aceitar a colonização como se fosse vontade de Deus. Tanto que há situações que foram ocultadas, não transmitidas, não ensinadas. Eu vou dar um exemplo que meu pai me disse. Meu pai disse assim para mim uma vez, estamos a conversar a questão da prosperidade na luz da Bíblia. Ele disse: sabe, meu filho, o senhor tem toda a razão. E por quê? Ele está a fazer parte desta igreja, esta instituição religiosa onde cultuava na altura, quando era mais miúdo, mais novo, e disse assim que eles ensinavam contra a prosperidade. Mas temos que nos submeter, a aceitar o sofrimento, em nome de Deus e tudo mais. Mas uma vez, um amigo dele contou um cenário, dizia, para convencer mais ainda o povo, né, os fiéis, eles não mudavam de roupa, tinham a mesma roupa todos os dias. Então, um dia, um dos amigos do meu pai foi prestar um trabalho lá na casa do reverendo, não sei como a altura chamava, um pastor, não é? Que era um missionário que vinha de fora. E ele descobriu que, afinal de contas, não é que aquele senhor não mudava de roupa. Ele tinha a mesma camisa 10 vezes. Eu tenho 10 camisas destas. Então vou usando essa camisa todos os dias e vocês pensam que eu não troco de roupa. Está a perceber? Então eu fazendo esses esquemas para convencer o africano de que não devemos desejar prosperar. Vem a independência. Então esses grupos, meu pai, esse grupo, é que acabaram tornando-se líderes eclesiásticos, não é, pastores? Então já vinham com esta coisa dentro deles. Então também foram promovendo aquilo que foram aprendendo lá de onde eles vinham. E do outro lado também há pessoas que vieram de fora trazendo o evangelho, mas tinham que sempre submeter-se a questões ao regime colonial. Então eu penso que há necessidade, antes da gente culpar até o governo como tal, trabalhar dentro de nós. O pastor aqui mencionou que há pessoas que dizem que são cristãs, que estão em alguns pontos chaves da profissional também que é Moçambique, mas não se fazem sentir. Fica a pergunta: por quê? Porque eu não fui ensinado que ser político é meu mistério pessoal. Eu não fui ensinado que ser executivo de uma empresa é um mistério pessoal. Exato. Eu fui ensinado que servir a Deus é só fazer parte dos 5 ministérios. Por isso que largar tudo e não fazer mais nada, não ser. É por isso que numa igreja profética,
posso assim, usa as aspas, não é? Todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser pastor, porque é assim como a gente se sente servir a Deus. E então acabamos lutando por cadeira de posição nos altares, não é? Por que o pastor pôs aquele nome? Porque é assim como me ensinaram que aquilo que é servir a Deus. Agora, se eu sou atleta, se eu sou músico, isso não é servir a Deus. Então tem que haver um trabalho também no nosso meio, dentro do corpo de Cristo. Temos que acordar, despertar para com aquilo que é a essência nossa como cristão, e expandirmos nosso horizonte e entendimento daquilo que é o reino de Deus. E perceber que todo o trabalho que a gente faz aqui na terra faz parte muito bem do reino de Deus. E entender, voltando para Gênesis, que Deus deu ao corpo de Cristo, seu corpo, um papel de influenciar, de dominar, percebe? Os 7 montes, como eu falava antes, os 7 montes. Então, eu penso em haver um trabalho dentro. Se houvesse esse trabalho noutrora dentro, eu não sei se realmente os governos iriam bloquear, fechar e tentar inviabilizar o corpo de Cristo. Por exemplo, se houvesse esse, digamos que o chefe de Estado tem no seu grupo de conselheiros pessoas realmente tementes a Deus e que conhecem, não é, o reino de Deus. Iam tentar propor, Sua Excelência, eu não concordo. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5. No Parlamento também, várias leis que são lá passadas, iam tentar propor porque não está a condizer com aquilo que é o princípio do reino de Deus. Então, eu penso que precisamos trabalhar muito em nós, não é? Como dizer que o pastor, por exemplo, destronar o homem, não é? Do altar de Deus, e pôr lá já Cristo, ser Cristo em nós, e percebemos a real função do reino. Ele fez uma citação interessante da Grande Comissão. A Grande Comissão nós interpretamos como algo religioso, mas não é, nem tão pouco, não é? Ida a todo mundo, quando fala mundo, está a falar de cosmos, está a falar de sistemas de governação, sistemas de influências. Em nenhum momento está a falar de cruzadas, não há nada de conta errado em cruzadas, mas em nenhum momento está a falar de cruzadas. A Grande Comissão não tem nada a ver, eu repito isso aqui, nada a ver com cruzadas, nada a ver com encher templos. Não é mau, pode usar, pode ter a sua vantagem, sem dúvida nenhuma, mas não tem nada a ver com isso. Ele está a falar de sistemas de governação. É isso que todo líder eclesiástico, pastor, tem que ter em mente. Que as pessoas que estão aqui na minha igreja, eu tenho que olhar, ver políticos, tenho que olhar, ver deputados, tenho que olhar, ver homens de negócios e capacitá-los, dizer assim, eu preciso da unção para estar aqui onde estou, mas há uma unção para fazer televisão. Não tens que clamar pela minha unção para estar no altar, não. Peça a Deus que te dê unção para fazer televisão, porque isso também é reino de Deus, percebe? Então, caro telespectador, como você pode estar aí a acompanhar, nós estamos aqui a tratar de assuntos muito profundos. Tem que haver uma mudança de mentalidade, já foi aqui muito bem dito. Deu-se a mão à palmatória. A igreja ela precisa também de mudar os seus princípios. Os homens de Deus eles precisam de realmente serem muito mais influentes em todos os sistemas, como foi aqui dito. Mas mais importante também que foi dito é que, independentemente dos erros, o nosso Deus continua a trabalhar. O nosso Deus é misericordioso e quando os joelhos da igreja estão prostrados, Ele sabe agir no momento oportuno. O errado é nós fecharmos os lugares em que se adora este Deus, independentemente de quais sejam os motivos. Nós não estamos aqui a dizer que é bom que isto seja feito desta maneira ou daquela maneira, ou que todas as igrejas estão a funcionar de forma correta dentro dos princípios bíblicos. Mas nós estamos a dizer que mesmo onde há falsos profetas, mesmo onde o nome de Deus não é invocado corretamente, vamos deixar que seja o próprio Deus a lidar com esse assunto. Vamos deixar e permitir com que as pessoas vão aos lugares do culto, se prostrem diante de Deus e supliquem por esta nação. E nós estamos a dizer também aos governos, ao governo de Moçambique, no caso concreto, ao presidente da República e a todo o seu governo, que permitam que homens de Deus estejam intercedendo a favor desta nação, porque esta nação já passou por muito e com todo o esforço, com todos os pedidos que foram feitos a nações estrangeiras, com todo o orçamento externo
que veio do Ocidente para este país, com toda a ajuda externa, com todas as organizações não governamentais que trabalham e funcionam neste país, Moçambique não conseguiu sair da cauda do mundo, da linha da pobreza absoluta. Vamos mudar de abordagem. Vamos, neste momento, suplicar ao nosso Deus, como outras nações têm feito. Temos exemplos aqui de nações que na terceira parte vamos entrar nesse desiderato, que dependem de Deus de facto, que prostram-se diante de Deus, que oram a Deus. E Deus tem feito as suas maravilhas e transformações nesses lugares. Por isso, você que está nos acompanhando, continue aí, que na terceira parte nós vamos tentar agora entrar para soluções destes problemas que nós estamos aqui a observar. Fique conosco e até já. Mega TV, voltamos já. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões? Quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Rés do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola. Não perca de segunda a sexta-feira às 19 horas o Mega News, principal serviço noticioso da Mega TV. Notícias nacionais e internacionais. Com o Gabaldo Cuna, conto consigo. Mega TV, estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo, e este programa realmente está a falar de coisas muito profundas aqui. A nossa oração é que você que está aí a assistir na televisão possa também entrar no Facebook e possa compartilhar esta mensagem, está sendo aqui dito. Nós queremos que isto chegue ao governo, chegue ao Presidente da República, que eles possam escutar estas verdades que estão aqui a ser emanadas, e assim nós possamos ter uma nação abençoada. Aliás, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio 28, eu vou ler aqui alguns versículos, começando do versículo 1, diz que se vocês obedecerem fielmente ao Senhor,
o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima da terra. 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E Deus vai falando aqui de bênção atrás de bênção. O inverso também é dito no versículo 15. Entretanto, se vocês não... no campo, e Deus vai falando aqui de várias outras maldições, nós percebemos claramente que uma nação que obedece a Deus, uma nação que se prostra diante de Deus, é uma nação abençoada. Não tem como Satanás fazer vingar os seus intentos aonde o povo de Deus está alinhado à palavra. Eu tenho um exemplo de vários, mas temos a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela se desenvolveu e transformou-se em muito pouco tempo quando ela abriu-se ao cristianismo. Quando aquele povo, você conversar com qualquer pastor coreano, eu tenho muitos amigos coreanos e pastores, tenho conversado com eles, e eles dão esse testemunho. Eles dizem que quando a igreja ajoelhou-se e começou a orar, a nação começou a desenvolver-se economicamente. As igrejas decidiram fazer uma consagração, e todos os dias, às 6 horas, toda a igreja tinha um grupo de oração que iam à casa do Senhor e oravam pelo governo. Todas as igrejas. Foi um conceito em que as igrejas chegaram, então, vamos orar para a nossa nação. E o culto das 6 horas era um culto de oração e exclusivamente para interceder a favor do povo. A Coreia do Sul hoje é o que é, uma grande nação desenvolvida, mas por detrás desse desenvolvimento há o reconhecimento da presença de Deus. Esta influência da igreja é notória, até porque mesmo na política e em outras esferas de poder, a igreja tem uma palavra ativa. A questão que eu vou colocar ao apóstolo Mutola, nós temos também outros países como Estados Unidos da América, a gente vê a presença da igreja, o presidente rodeado de pastores orando e também se diz que é um país laico, mas eles não são laicistas, eles acreditam em Deus. A igreja está lá, está presente, ora-se pelo presidente, ora-se pela a nação, os tribunais fazem juramentos com a mão em cima da Bíblia, o presidente ele é empossado na presença de pastores e a palavra de Deus está lá. O Brasil é um país também de referência em relação a isso, a gente vê a presença de pastores orando pelo povo, o presidente pediu. Nesse momento de Covid, nós vimos o presidente pedindo a nação para orar, decretou-se jejum. Nós percebemos a bênção por trás daquela nação. Eles dependem de Deus, eles colocam a sua vida na dependência dos preceitos divinos, e entendemos e vemos o quão eles são abençoados. O que fazer? Eu penso, só para acrescentar um pouco o que quer falar, eu tive a oportunidade de viver um pouco na Suazilândia, agora é Swatini, e tinham lá, penso que até hoje, um dia chamado Dia Nacional de Oração, onde se encontram todos no Estado Nacional, que é Somcholo, o rei está lá, e ficam todo dia orando a favor do país. Deixa eu abrir um aspas até em relação a isto, um aspas só. Eu estive num encontro na África do Sul de líderes militares, e eu fiquei impactado, porque antes de começar o encontro, um general pediu para que todos se levantassem e orou. Uau! General militar. E estava cheio de generais e militares ali. E eles oraram. Pode continuar. Eu penso que uma das coisas que nós temos que fazer para ajudar, eu penso, o pastor que falava aqui dizia assim, que nós precisamos estar a mendigar a igreja. Pode ser, desculpa, ao Estado. Eu penso que seria no sentido de campanhas, seria no sentido de assinaturas, 1000 assinaturas, quer dizer, pedir a atenção do governo. Pode fazer isso. Mas eu insisto, estava aqui a falar antes, a questão de trabalhar, um trabalho interno no seio do corpo de Cristo. Própria igreja. Exatamente. Okay. Percebemos quem somos.
Primeiro, 2, identidade, 2. Qual é o nosso papel, nossa função? Estamos a desempenhar assim como não? Antes comentava que se calhar não há esse reconhecimento por causa do próprio comportamento da igreja. Certo. E pode ser que sim, muito bem, não é? Quando nós somos capacitados e treinados, nós estamos a mostrar, sem querer fazer show-off, que nós existimos, esse nosso posicionamento, é normal que situações como essas possamos ser não reconhecidos. Atendendo e considerando que, como falou o pastor, existem potestades e principados que trabalham com governados, que inspiram governados, percebe? Dirigentes de uma nação. Então, se eles não são salvos, não têm comprometimento com Deus, 2, não tem pessoas ao seu redor tementes a Deus, 3, não tem pessoas intercedendo por si, obviamente que serão puxados, comovidos, usados por essas potestades que vêm de diversas formas. Pode vir em forma de ideias, ele pensar que a ideia dele, que pode vir por forma de doadores que vêm, quer dizer, supostamente fazer o bem, enquanto vem saquear o povo, e pode vir de diversas outras formas, porque os dirigentes não têm essa reverência para com Deus. Agora, se o corpo de Cristo, dentro do corpo, haver este preparo, este treinamento, esta reeducação, se assim puder dizer, e nos reposicionamos como deve ser, eu penso que se podemos muito bem, se não precisa até dar-nos espaço, vamos criar o nosso próprio espaço, não é? Isso é muito importante. Veja só, de um exemplo de países aqui em que os dirigentes reconhecem, sendo salvos como não, reconhecem que existe um soberano. Isto é muito importante, porque está muito além até de salvação, até um certo ponto. É questão de perceber a origem do homem, de onde é que a gente vem. Será que mesmo como vem do macaco, vem daquela ideia da explosão do Big Bang ou da evolução? Será que de onde é que vem? Tem que haver um criador, acima de tudo. Então, há esse reconhecimento, pelo menos, do dirigente máximo. O país pode ser laico, mas ele como indivíduo reconhece que existe um criador, um soberano, de onde todos nós viemos. Em segundo lugar, há que reconhecer que abrindo portas ou espaço para este soberano atuar por meio daqueles que nele acreditam, o país será abençoado, não é? Como diz as Escrituras, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, este é um princípio universal. Todo dirigente que realmente, mesmo sendo o pior, o maior dos ateus possíveis, mas que reconhece que aqueles que invocam esse Deus devem muito bem ter espaço. Isso abre bênçãos para o próprio país. Porque sendo o dirigente máximo e o seu grupo todo, são portais espirituais para que um país seja abençoado assim como não. Então, há esta necessidade de haver trabalho dentro de nós. Em segundo lugar, é preciso desejar, não é, alcançar essas posições realmente que realmente definem o destino de uma nação. É preciso martelar constantemente, porque a vida do cristão não começa, ou por outras, não termina na cruz, começa na cruz, é o princípio. E temos que corrigir a questão, a separação entre a religião e a igreja, o reino, é muito importante, porque a religião está muito preocupada em mandar pessoas para os céus. A religião está preocupada em nos tornar totalmente inúteis. Temos tanta consciência dos céus que nos tornamos inúteis aqui na terra. Porque há muita gente que ensina que não devemos desejar a prosperidade, desejar posições de influência, quer na política, quer no negócio, no governo. Então, são pessoas que são ensinadas e isso transforma-se em crenças, percebe? Então, temos que desmitificar esse assunto de agora, não é? Sim, para percebermos quem somos de verdade. Eu penso que o trabalho deve ser mais interno que externo. Então, quando começamos a entender, como ele dizia, o pastor dizia, a igreja abrindo como não aquele edifício, aquele prédio, aquela cabana, nós temos que trabalhar, percebe? A igreja vai sempre estar a trabalhar, mas só se percebemos que somos um organismo. Que somos um organismo. Então, eu ia mesmo insistir muito na questão de um trabalho interno dentro de nós. Fora isso, claro, podemos fazer as marchas, podemos fazer manifestações de acordo com aquilo que está plasmado na Constituição do nosso país, mas eu acho que pode não ser tão eficaz. Primeiro tem que haver este trabalho interno dentro da igreja. Pastor Shaul, o que fazer face ao fato do governo não ver a igreja como um serviço essencial? Até porque quando a gente lê as Sagradas Escrituras, nós percebemos que a primeira coisa que este povo fazia quando chegava em algum sítio era adorar a Deus. E isso era imputado por bênção. Bom, eu gostaria até de deixar claro que a igreja
No entanto, que tal? O governo não vai fazer favor a Deus. O governo deve pedir favor, a ajuda de Deus. Deus é superior que o governo. É infeliz um indivíduo que não reconhece a soberania de Deus. Eu até me pergunto, afinal, cresceram aonde os nossos governantes? Quando se posicionam como quem não reconhece a soberania de Deus. Essa questão que eu vejo nos pastores é lamentável. Pastores que Mas sabe que é sempre um desafio, né? Para algumas pessoas chegarem diante das câmaras, para muitas pessoas chegarem diante das câmaras, falar de Deus e por aí em diante. Até a questão as pessoas ficam envergonhadas. A questão é que quando você não entende a razão da sua existência, está a ver? Não é vergonhoso ser cristão, não é vergonhoso ser muçulmano. O que nós estamos aqui a falar é que é preciso que um governante seja sábio o suficiente para perceber que ele é menor que Deus. Deus lhe colocou, Deus pode lhe tirar. Então, nós não estamos para dizer ao governo, por favor, permita que os cultos aconteçam. Não, se quiser, fecha, a igreja vai continuar. Então, o governo deve perceber que é prudência o reconhecimento da soberania de Deus. Isso aí, se não há em nós, e pensamos que precisamos de... Já ouvi muita gente querer marcar audiência para falar com o presidente da República, porque se eu falar com o presidente da República, ouve lá, vai falar com outro ser humano, que Deus lhe colocou. Agora, há muita coisa sobre os líderes aqui na Terra. Claro. Quando estamos a falar de potestades e principados. Não é o fato de um indivíduo ser presidente de uma nação que é legitimamente reconhecido por Deus. Há muita gente que está a cavalgar sobre pobres por estarem naquele lugar, mas não é Deus que lhes permitiu que estivessem lá. Okay. Então, nós temos que, como igreja, nos manifestarmos. A primeira manifestação, vamos destronar os homens nos púlpitos, nos lugares do culto, porque não vale a pena nós voltarmos para a igreja para irmos adorar homens. Nós temos que voltar para a igreja porque temos a consciência olha, neste país é preciso que Cristo seja exaltado de uma maneira exaustiva. Nós ainda não quebramos as barreiras com uma adoração perfeita, porque nós temos um povo também que segue homens e não segue Cristo. É verdade. Então, primeira coisa, vamos quebrar. Quanto ao governo, se o governo quiser abrir as portas, que abra. Eu não vou estar aqui para fazer um discurso para pedir o governo para abrir as portas dos lugares do culto. Não! É favor para o governo inteligente permitir com que Cristo... Sabe que se faça isso. Permitam que a igreja ore. Continuamos depois de 1975 para hoje, ainda termos indivíduos que quando têm licenciatura até mudam o sotaque para falar. Até muda o sotaque, já não fala de Deus. Essa coisa de religião é coisa de gente pobre. Isso é verdade. Nós precisamos de nos humilhar como dirigentes e perceber que não é um privilégio você servir a tua nação. Se você olhar para as cartas, quando nos ensinam a dirigir uma carta, veja o que você escreve lá embaixo. Quando se diz atenciosamente, estamos a dizer ao seu dispor. Porque nós não estamos aqui para pedir favores a nenhum governo. O governo deve preocupar-se em saber que é importante que os lugares dos cultos estejam abertos. O governo deve... Olha, esse governo, se não faz isso, Deus vai julgar o nosso governo por desprezar a Deus em nome de faca e queijo na mão. Tanto o parlamento, um parlamento que aprova leis que lesionam princípios e valores, que aprovam leis só porque tem um cunho de financiamento por detrás das leis, andarem a aprovar aborto, andar a aprovar homossexualismo, andar a aprovar, quer dizer, humilhar o pobre. Este país precisa de mudar.
E essa mudança é uma espada de dois gumes. Nós precisamos de um governo que percebe que nós estamos a pedir favores. Como pastor, eu não vou pedir favor ao presidente. Eu não vou pedir Sua Excelência, estamos a pedir encarecidamente, tolere para que se abra o lugar do culto. Isso aí é anti-Deus. Ele tem que perceber. Porque nós estamos a dizer que é porque o governo está a ver que existem falsos profetas. Sim. Então eu vou ser classificado em função de desviados. Então nós precisamos de entender que a igreja é uma necessidade para uma nação. A mãe dos nossos governantes não cultuam. A mãe dos nossos governantes não cresceram nas igrejas. Cresceram. Então, abra o lugar do culto. Mas todas elas cresceram. Abra o lugar. Abra os lugares. Yeah. Terminando, eu sei que vamos deixar para fazer últimas considerações. Caro telespectador, você pode estar aqui a perceber o que está sendo dito aqui, a profundidade do que está sendo dito aqui. Mas nós queremos neste momento também falar aos nossos governantes. Levantem-se e reconhecem Deus como soberano nesta nação. Prostrem-se. Senhor Presidente, decrete oração nesta nação, decrete um jejum a esta nação. Nós, os pastores, os reverendos, os apóstolos, nós, os homens de Deus, estamos aqui dispostos a cooperar com a sua governação, a cooperar com todos os desígnios desta nação, orando e suplicando a Deus para que resolva os problemas, que tanto o Estado como o Presidente, vai sair este, vai entrar outro, não estão a conseguir resolver estas questões, porque Deus não está sendo dado primazia. E é por isso que nós estamos a ter estes problemas: fome, pobreza nesta nação, guerras, temos guerras no centro, no norte, invasões, aquilo que parece bênção transforma-se em maldição. Isto é porque não há dependência de Deus. Nós não colocamos Deus, nunca colocamos Deus e é isso que nós estamos aqui a falar. O que nós estamos a dizer é que se o Estado, o governo não fizer isso, nós também não estamos aqui para suplicar, não é uma súplica. Nós continuamos a adorar a Deus, nós continuamos a buscar o nosso Deus e nós temos este relacionamento com o nosso Pai. Nós, como igreja, nós sabemos aonde buscá-lo e aonde resolver os nossos desideratos. Mas nós não somos egoístas. Nós queremos com que as bênçãos que emanam em nossa vida, o prazer que nós temos, a alegria que nós temos de viver e de saborear todas as coisas que Deus tem nos dado, não seja somente para aqueles que estão na igreja. O bem-estar, o nosso bem-estar não depende dos nossos recursos financeiros, mas depende principalmente da nossa relação com Deus. Isso ninguém nos tira. Por isso, vamos posicionar esta nação diante de Deus. Autoridades são portais espirituais e nós não permitimos como igreja que demônios e espíritos maus reinem e determinem aqui nesta nação moçambicana. Ainda temos um Deus aqui. 30 segundos de consideração final. 30 segundos de consideração final. Primeiro dizer muito obrigado por esta oportunidade e parabenizar pela plataforma. Esta plataforma é super mega poderosa demais. Que Deus o use, que aceite seu canal para continuar a impactar esta nação, trazer verdades e não só, e para também além fronteiras. Amém. E apelar mais uma vez, possamos como igreja olhar para dentro de nós. Amém. Vamos trabalhar em nós, depois podemos sair desta e dois. Após trabalharmos em nós, não será preciso mesmo indicar a ninguém para abrir as portas das igrejas, porque o nosso trabalho será notório, a transformação de vidas que irá impactar de certeza a sociedade e a nação. Muito obrigado. Amém. Considerações finais? Feliz a nação cujo Senhor é Deus, feliz é o homem que reconhece Deus. Essa palavra feliz, ela significa bem-aventurado. Bem-aventurado também podemos entender como uma pessoa permitida para prosperar. Certo. Então, quando nós reconhecemos a Deus, Deus vai permitir com que a nossa nação prospere. Amém. Que Moçambique reconheça a Deus, que os nossos governantes não se esqueçam que Deus é o Senhor e Deus vos ama e Deus quer
abençoar o nosso país. Mas não vamos sabotar a obra do Senhor. Vamos permitir que os cultos sejam, que voltem, que se abram os lugares de cultos, e vamos respeitar todas as medidas de prevenção colocadas, etc. Claro. Até porque é necessário que haja cultos para podermos inviabilizar esses demônios que estão a saquear o nosso país. Que Deus possa nos dar paz no norte, que possa intervir nessa situação de Cabo Delgado. É triste para nós estarmos a viver o que estamos a ver em Cabo Delgado, e nós oramos para que Deus possa intervir e paralisar essa onda que está a acontecer. E também Deus nos livre dos homens maus que estão a saquear a nossa riqueza. Amém. E que Deus abençoe o nosso presidente, Filipe Jacinto Nhonso. Um grande abraço. Amém. Obrigado. Que Deus... Presidente, aliás, somos chamados a isso, é nosso trabalho orar por esta nação, que Deus abençoe este governo, que Deus abençoe Moçambique, a sua casa. Esta é a Mega Televisão e este é o programa O Verbo. Continue ligado a nós, até o próximo programa.